vamos falar de não. A dificuldade das pessoas em dizer não é algo que é generalizado. É cultural, não é? Porque o não nem sempre é negação. O não é a palavra que muitas vezes tem que ser acompanhada pela expressão corporal. Não basta só a palavra, não é? Porque é sempre uma palavra indefinida. Porque muitas vezes nós dizemos não verbalmente e depois a nossa expressão ou a nossa intenção não transmite a mesma palavra. As pessoas têm dificuldade em dizer não porque revela insegurança no querer, não é? Tem muito a ver com as consequências. Entre familiares, no núcleo familiar, é mais visível essa dificuldade. E aqui a diferença do género do homem e da mulher também tem influência. A mulher é mais permissiva na maioria dos casos, há sempre exceções. O homem, a quem é, quando existe o homem no núcleo familiar, encarregue a autoridade. Ora, quando se dá autoridade a alguém, o não está sempre na base da autoridade, não é? E a mulher acaba por ver no não a dificuldade de ter algo. Por isso, ao dizer não, tem medo de perder alguma oportunidade. A pessoa, a oportunidade mesmo na vida, sentimentos, tem medo de perder o amor dos filhos, tem medo de perder o respeito. Por isso, é muito difícil de verbalizar o não. Não dizer a palavra, porque não é fácil dizer, não é? Mas a intenção e a consequência. Porque o não tem que ser praticado como se fosse algo coerente, não é? Muitas vezes dizemos que sim, depois dizemos que não, e nesta incoerência, se for a mesma coisa, claro, leva a que o não seja sempre desvalorizado, seja dado o potencial ao sim. O não pode ser uma ordem, não é? Ou pode ser uma permissão, ou pode ser uma vontade, ou pode ser um alerta, ou pode ser um não de vingança, não é? Porque também há muita gente que consegue dizer não quando se está a tentar vingar alguém, por isso não dando, mas tem muita dificuldade em dizer o não no momento certo. Por isso é que chegam ao ponto que têm que ter uma vingança de alguém. O ser humano, isto é comum em todos nós, não há aqui exceções, não é? Somos seres relacionais, seres que precisamos do outro. Por isso, isto tudo gera-se na dificuldade do relacionamento com o outro, não é? Por isso, quando aqui estamos a falar de vingança, é quando nós sofremos ou sentimos que estamos injustiçados e queremos nos vingar de alguém. E daí, muitas vezes, dizemos não quando, por exemplo, devíamos dizer sim. Quando nós dissemos sim, quando devíamos ter dito não. E por isso é que agora estamos no processo de vingança. Ou de alerta, né? Como eu já disse, né? Porque nós podemos dizer não. Cuidado, eu disse que não. Por isso, nós dissemos o não, mas sentimos a necessidade de reforçar o não. Geralmente naquelas pessoas que não respeitam o nosso não, não é? Agora, temos que ver se não respeitam o nosso não porque não respeitam a nossa pessoa ou porque nós não somos coerentes nos nãos. Não é? Porque muitas vezes nós dissemos não e depois mudarmos o não para um sim ou para o talvez, e isso for um padrão, acaba por a outra pessoa não respeitar os nossos nãos. Não é? Tudo isto tem que ser estudado para vermos o porquê da dificuldade da pessoa ter a dizer não. As consequências do não é que é o nosso maior receio, não é? Porque muitas vezes dizemos sim quando devíamos dizer não, com medo das consequências, porque nós não sabemos. Tudo isto remete-nos para a nossa autoestima. Por isso é necessário nós sabermos as nossas capacidades, as nossas qualidades, sabermos o que queremos. Por isso, tudo isto constrói uma segurança. E quando nós dizemos não, temos que estar seguros que é um não, né?
Eu costumo dizer em consultório às pessoas, quando estamos a falar desta problemática, de que as pessoas têm que deixar o seu relacionamento com os outros, seja quem forem os outros, familiares, amigos, relações amorosas, têm que deixar bem claro como é que agem neste relacionamento quando o não e o sim. Não é? Por isso eu dou-lhes sempre este conselho, que é, quando dizem não, é não mesmo. Quando dizem talvez, é um não. Quando dizem sim, é um sim. Se estas regras forem aplicadas, a maior parte das confusões acaba, não é? Porque estão definidas aqui as situações. O pior disto tudo é o talvez, não é? Porque é o talvez que destrói o sim e o não, não é? Porque se nós soubermos o que queremos, nós, em todas as dimensões da nossa vida, nós passamos essa imagem para as outras pessoas, não é? Há pessoas que, quando nos dizem um não, nós temos a certeza absoluta que é um não, não é? Outras que, quando dizem um não, nós ainda tentamos, não é? E isso tem a ver com a maneira como a pessoa é construída. Daí, a tal situação do não, da dificuldade em dizer não, está relacionado com a insegurança da pessoa, não é? Quando nós estamos perante uma pessoa que é autoritária em todas as dimensões da sua vida, quando aquela pessoa diz não, nós sabemos que é um não. Nem vale a pena nós irmos lá a tentarmos ver se conseguimos um talvez ou um sim. Outras pessoas que são mais permissíveis, mais negociantes na sua afetividade, o não nunca é um não definitivo, não é? E depois isto leva a que as pessoas que têm dificuldade em dizer não tenham um peso de culpa muito grande, não é? Porque elas sabem que quando dizem sim, muitas vezes deveriam dizer não. E isso vai acumulando na parte da culpa que destrói a sua segurança, dando-lhe insegurança, não é? Por isso, a dificuldade de dizer não é de negar ao outro algo, não é? Ou mesmo por insegurança de perder algo, pessoa, oportunidade, inclui perda. Tem a ver com a autoestima, né? Porque o não é a base da autoestima, é o que constrói. Nós, quando temos uma boa autoestima, não quer dizer que digamos sempre não, mas quando dizemos não, temos a certeza que é um não que nós queremos dizer. Quando as pessoas dizem um não e que depois transformam isso num talvez ou num sim, a sua autoestima não é grande, não é? São influenciáveis. Há muitas pessoas que conhecem o que é a consequência do não, não é? De verbalizar muitas vezes o não, que é a solidão. Não é? Quem diz muitas vezes não, em tudo, geralmente são pessoas mais negativas, que vivem muito um pessimismo latente, pessoas sofridas que já tiveram algumas más experiências, então o não é uma defesa. Só que, sendo defesa, está a cortar as suas relações com o mundo. Não é? E a partir daí vem a solidão. A solidão é a consequência do modo como essa pessoa vive a vida. Não é? O não tem a positividade. Não é? Apesar de ser o não ser a negação, não é? Porque o não é o que nos permite ser diferente dos outros, criar a nossa individualidade, não é? Nós construímos-nos com o não, porque sabemos o que queremos. Eu não quero aquilo, não é aquilo que eu quero para a minha vida. Não, este não é o tipo de amor que eu quero. Não, este não é o tipo de educação que eu quero dar. Não? Estamos bem consolidados no nosso não, por isso somos uma individualidade. Podemos ser maleáveis, mas não somos influenciáveis, não é? O não permite isso. O não é um egoísmo protetor. Se quiserem, vão ver o meu outro vídeo sobre o egoísmo. O não, no egoísmo protetor, define bem as regras, não é? E o não tem aqui um bocado a ver com a diferença entre o que eu disse da solidão. Nós podemos dizer não e não sentir como consequência a solidão. Porque a solidão é uma consequência de nós cortarmos as relações com o mundo. Porque é um não inseguro. Nós dissemos não, depois dizemos muitos sims, onde esses sims deveriam ter sido nãos. Por isso foi um acumular.
Tanto dissemos sim, 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 sofremos, que depois refugiámos-nos no não para nos defendermos, isso causa a solidão. Mas, se nós tivermos o não como segurança, nós sabemos o que queremos, isto cria solitude. Né? Que é, nós podemos estar sozinhos, mas felizes. Não estamos a criar solidão. Continuamos com os laços com o mundo, mas a relação com o mundo está bem definida. É como nós queremos. A tal individualidade. Né? O não pode destruir, não é? Mas o não constrói. Né? O não constrói mais do que destrói. Às vezes as pessoas em consultório não percebem o porquê. Porque quando uma pessoa diz não, e nós estamos aqui a falar no não com o outro, não é? Isto envolve sempre relações, não é? Quando nós dizemos não, implica sempre diálogo a seguir, não é? Porque quando nós dizemos não, a pergunta do outro lado é sempre por que não? Não é? Há sempre uma questão. Estão-nos a questionar porque é que o não é não. Ora, é aqui que nós construímos, porque quando há perguntas, há diálogo, e quando há diálogo nós dizemos o que queremos. Né? Estas pequenas regras que eu vos disse de não é não, talvez é não e sim é sim, é aqui que têm que ser feitas. Nos inícios das relações afetivas, com famílias, com os amigos, ou amorosas. Né? E nas amorosas, então, isto é essencial. Se a pessoa definir bem no início estas regras, poupa muitos sabores a seguir. Porque quando uma pessoa diz não e alguém do outro lado diz por que não, essa outra resposta não quer só saber o porquê, a razão do nosso não. Não. Está a testar, a ver se nós somos coerentes. Né? Se o nosso não é mesmo não, ou se é um não que pode ser transformado num sim. Numa relação, por isso é que eu disse para verem um vídeo sobre egoísmo, em que as pessoas não são egoístas, há uma pessoa que não é egoísta e outra pessoa que acaba em nível de não ser altruísta, por isso numa relação, o não é sempre testado, não é? Agora, a pessoa que não é egoísta diz muitos sims, não é? E por isso isto vai dando a nossa imagem e o nosso perfil relacional para a outra pessoa, não é? Por isso, as pessoas que sentem muita culpa por não terem dito os nãos, foi porque os sims deram o seu perfil que permitiu às outras pessoas abusarem. Né? Muitas vezes não é preciso ser uma relação amorosa, pode ser mesmo uma relação de amizades. Há amigos que nós sabemos que, se nós quisermos, elas dizem sim a tudo o que nós queremos, não é? São as tais pessoas que não são egoístas, são altruístas, não é? E depois sofrem, não é? Porque essas pessoas nós vamos lá só para lhes tirar, não vamos lá para lhes dar, não é? As pessoas que dizem não, nós não vamos lá ter com elas, não é? Porque sabemos que vamos levar o não, então não vale a pena insistir. Não é? Por isso, aqui o que é preciso é a pessoa ver em que é que isto influencia a sua vida, a sua relação com o mundo. Não é? Em consultório, a maioria das situações tem a ver com a educação, por isso, de mães para filhos, aqui, sendo que os filhos não aceitam os nãos, as tais adolescências difíceis ou crianças birrentas, porque não está definido na relação mãe-filhos a autoridade, por isso há muita permissividade e que depois é difícil de exercer a autoridade. Também em consultório existem muitas consequências dos nãos nas relações, não é? Porque muitas vezes perdemos pessoas por dizermos nãos. Por isso, o que nós temos que fazer em consultório é, primeiro, potenciar o egoísmo da pessoa, aumentar a autoestima, né? Porque aquela pessoa não perdeu a pessoa por ter dito não. Aquela pessoa perdeu a pessoa porque a outra pessoa, essa tal que perdeu, só queria ouvir sims, né? E como ela disse o não, passa à próxima pessoa, né? As relações são construídas assim no dia-a-dia. Por isso aqui o que é necessário é nós sabermos, primeiro, o que queremos. Né? Para nós sabermos o que queremos, temos que ter uma visão de vida. Por isso o não vem da experiência, não pode vir do medo. Não é? Sempre que nós sentimos que dizemos não porque temos medo a algo, não é? Se nós não experienciarmos esse algo, estamos a perder muitas oportunidades, não é? Por isso aqui é mais fácil nós experimentarmos todas as situações na vida para termos uma opinião, é bom, é mau, gosto, não gosto,
E depois da experiência passarmos a dizer um sim convicto ou um não convicto. Porque existe muita gente que diz não, as tais pessoas que depois transformam os nomes em sims, porque dizem não por medo, nunca experienciaram. Quem está do outro lado sabe que essa pessoa não experienciou aquela situação, então insiste, experimenta, 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 e a pessoa transforma o não num sim. E a partir daí a pessoa sabe que aquela pessoa transforma os nãos em sims desde que se insista, não é? Porque a pessoa é insegura, tem baixa autoestima, ainda não é uma individualidade, ainda precisa dos outros para ser ela. E esta é a dificuldade de dizer o não. Por isso, há muitos livros sobre esta problemática, não é? Mas aqui o que se quer, o objetivo é: o não é uma ferramenta que deve ser bem utilizada. E um não dito no momento certo evita muita coisa. Desde abusos, a agressividade, a serem vítimas, a enganos, a sonhos que, as tais construções que nós fazemos e que depois não temos o parceiro ou parceira para as manter. Isto tudo vem da situação que foi negociada no início, se a pessoa sabe que os seus nãos são nãos, né? As crianças têm muita dificuldade em aceitar um não, porque como têm a pulsão para a atividade, por isso a criança, desde que nasce, por isso é que aprende a andar, não é? É tentativa, tentativa, tentativa. Tem uma pulsão para. Por isso, o que nós também temos que ensinar às nossas crianças é a frustração ou não, né? A superproteção. Ora, aí está a tal a educação muito permissiva, mas que, por outro lado, protege a criança de tudo. A criança não sabe o que é um não. A frustração ou não é boa. E se ela aprender em criança, vai tolerá-la na adolescência e vai aceitar-na em adulto. Crianças que não sabem o que é um não, só gostam dos sims, levam a adolescentes mimados, infantilizados, e depois há adultos que são aquelas pessoas que ninguém gosta delas, não é? Porque quando se lhes diz um não, as pessoas amuam, não é? Não sabem falar, não sabem negociar, porque não estão acostumados à frustração. Temos que nos lembrar, e agora aqui isto é dirigido às mamãs, porque nós estamos a criar os adultos do futuro. E é engraçado que muitas vezes em consultório nós temos mães a queixarem-se das suas relações com adultos, não é? As suas relações amorosas, por exemplo, não é? E estão a falar de adultos que foram educados por outras mulheres, não é? Por isso, o que elas não gostam nessas pessoas que agora são adultos, também não devem fazer agora aos seus filhos, porque os seus filhos vão ser futuros adultos que vão ter relações com outras pessoas, não é? Por isso, é importante aqui nós termos esta noção de consequência, não é? Uma educação deve ter muitos nãos, porque o não serve para balizar, limitar e muitas vezes para nos tirar muitas chatices, não é? Porque quando nós dizemos sim muitas vezes, não é? Acontece logo em automático o abuso, não é? Ora, o abuso leva a que nós não tenhamos tempo, vontades, espaços nossos, não é? Por isso tem que haver nãos. Neste momento, por exemplo, que nós estamos em isolamento, muitas pessoas, e eu fiz muita videoconsulta sobre essa problemática transversal, que foi o impor o não aos adolescentes. Nos inícios, quando ficámos em isolamento, não é? As mães e os pais dizerem não, não podes sair porque é um perigo. Ora, como os adolescentes não estão habituados naquelas situações a ouvirem não é? Isto criou muito atrito contido num espaço onde estavam isolados, não é? Ora, aí está. Era uma educação onde o não era ferramenta, não é? Aquelas adolescentes eram crianças, que agora são adolescentes, mas que não lidam bem com o não lidam bem à frustração. Por isso, é bom nós vermos que entre pessoas, crianças, adolescentes, adultos e idosos, o não tem que ser algo que nos diferencia. Mas para nós dizermos não, temos que saber o que queremos, não é? E isto é tudo definido por negociação entre o eu e o tu, não é? Por isso, saber não aqui, para terminar, nós temos que saber que o nosso não é fruto de uma experiência. Eu experimentei,
não gostei, não quero, não gosto, não é isto que eu pretendo, é não. Daqui para sempre. Há aquela situação. Não pode ser um não por medo. Porque o não pelo medo impede-nos de nós sermos felizes, porque não experimentamos e não vivenciamos. Não é? Experimentem dizer nãos. Negociem isso com as outras pessoas. Será engraçado se vocês até hoje nunca o fizeram, não é? Porque sendo uma nova regra, leva a mudanças, não é? O que nós queremos neste momento são mudanças.